Olá pessoal, neste vídeo nós vamos trabalhar com tabela em HTML. Para isso nós vamos usar aqui a tag table. Nós podemos observar aqui na direita, aqui no slide, a primeira tabela que nós vamos construir. Uma tabela com duas linhas e 3 células em cada linha, ou seja, 3 colunas. Nós podemos observar aqui também nessa tabela que a primeira coluna ela possui aqui as células de título, as células de cabeçalho, alunos e nota. Bom, importante, né? Primeira coisa para criar a tabela, nós definimos aqui a tag table e incluímos o atributo border. Caso contrário, essa borda que mostre a divisão entre as células, ela não vai ser visível. Então é importante nós incluirmos esse atributo border. E aí outra coisa importante quando a gente vai construir a tabela é que nós sempre temos que pensar primeiramente nas linhas. Então a primeira coisa que eu vou criar dentro da tabela são as linhas. Então, nesse caso aqui, ó, tem duas linhas. Então, tem aqui a tag tr, table row, e fecho a tag tr, abro novamente a tag tr, fecho a tag tr. Tá? Então, aqui são duas linhas. Então, tem duas tags tr. E aí, dentro de cada linha, eu vou criar as minhas células. Então, criei aqui a primeira linha, tag tr. Quais são as células que eu vou ter dentro dessa tag tr? Vou ter aqui alunos, Eduardo e Andréia. Então, eu crio aqui uma célula para o aluno, uma célula para o Eduardo, uma célula para a Andréia. Tá? Da mesma forma, na próxima linha, eu tenho aqui notas 8 e 9.3. Então, eu crio aqui dentro da segunda linha uma célula para notas, uma célula para 8, uma célula para 9.3. Ok? E como essas primeiras células aqui, na primeira coluna, né, elas são células de título, células de cabeçalho, a tag que eu uso para criar essas células ela é diferente, é o TH, Table Header. Seria uma célula de título. Enquanto as demais células, eu uso o Table Data, né, que seria dado da tabela, né, um dado comum. Ok? Então, quando é dado comum, eu uso TD. Quando é título, eu uso TH. Então, assim que nós formamos as tabelas. Então, nós temos aqui o início da tabela, o início da primeira linha, defino cada uma das células dentro da primeira linha, fecho a primeira linha. Inicio aqui a segunda linha, crio cada uma das células que compõem a segunda linha, fecho a segunda linha. Bom, vamos fazer esse exemplo agora na prática. Eu estou aqui no meu Visual Studio Code, vou criar a pastinha aqui para o projeto, então vou dar um clique direito, Add Folder to Workspace, vou lá na minha pasta da Workspace, vou criar uma nova pastinha, né, que vai ser HTML-table, vou dar um Enter aqui, renomeei, e vou clicar em Add, adicionando aqui no meu Explorer do Visual Studio Code. Vou clicar aqui em cima da minha pasta do projeto e vou adicionar o nosso index.html para nós criarmos este exemplo. Vou esconder aqui o Explorer e vou aumentar um pouquinho o zoom. Então vamos começar aqui o nosso documento. Criando aqui o cabeçalho do documento. Vou dar o título aqui, tabela em HTML. E vou começar o body. Para não ficar só a tabela, eu vou criar aqui um título usando tabelas, né, um título de conteúdo, um H3. E logo abaixo eu vou começar então minha tabela. Então a primeira coisa é criar a tag table com o atributo border. Né? Então com isso eu estou definindo que eu vou iniciar aqui uma tabela. Dentro da tabela eu vou criar aqui um primeiro tr, que vai ser a minha primeira linha. Né? Então minha primeira linha, o que eu tenho na primeira linha? Eu tenho um th, que é um cabeçalho, né, que vai ser alunos. E aí eu tenho o Eduardo e a Andréia. Então eu vou criar aqui agora um td, Eduardo, e um td, Andréia. Então fiz a primeira linha da minha tabela. Então na primeira célula eu vou ter um título alunos, depois à direita eu vou ter Eduardo, à direita eu vou ter Andréia. Agora eu vou criar aqui a minha segunda linha. Mais um tr, mais uma linha dentro da minha tabela. Então eu crio aqui o primeiro td, que é primeiro th, né, que é notas,
e depois vem os dados da tabela, que são as notas, né? 8, vou usar aqui ponto, 8.0 e o próximo TD 9.3. Então tenho duas linhas, né? A primeira linha eu tenho os nomes dos alunos e na segunda linha eu tenho as notas. A primeira célula da primeira linha é um título e a primeira célula da segunda linha também é um título, né? E depois eu tenho os TDs, que são os dados. Ok, pessoal? Deixa eu tirar aqui o zoom para a gente ver a tabela completa. Então está aqui a tabela completa do nosso exemplo. E eu vou agora rodar para a gente conferir aí. Vou abrir aqui a pastinha HTML Table. Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Então está aí. Usando tabelas, nosso título H3 e a nossa tabelinha. A primeira linha com os nomes e a segunda linha com as notas. Aqui um TH, aqui um TH. E o restante são células que eu criei com TD. Bom, pessoal, era isso que eu queria demonstrar aí no primeiro exemplo de tabelas. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais.